Amém, Jesus, amado. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Salve os irmãos com a paz do Senhor, amém? Amém. Bênção. Peço que os irmãos coloquem de pé para nós estarmos lendo a palavra, fazendo a leitura da palavra, amém? Glória a Deus, alturas. Abra vossas Bíblias em Mateus 5,13. Amém? Mateus 5,13. Deus é fiel. Jesus. Glórias. Obrigado, Deus. Glória a Deus. Deus poderoso. Amém, irmãos? Aleluia. Amém? Amém. Vós sois o sal da terra. E se o sal for insípido, com que se há de salgar? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Peço que os irmãos possam ficar à vontade de se assentar, mas não fechem as nossas Bíblias. Em nome de Jesus, amém? Irmãos, essa palavra, hoje, pela graça do Senhor Jesus Cristo, ela veio logo de manhã cedo para mim, né? E Deus trabalha de forma misteriosa, né, irmãos? Não ia ser eu hoje que ia trazer a palavra, pelo combinado, né? Mas o Papai do Céu, na hora que eu acordei, ele falou para mim: é você, eu não. Ele falou: é você, foi eu não. E fiquei ligando o dia todo para uma pessoa que ia trazer a mensagem, para poder confirmar com ela, preocupadíssimo, pensando: rapaz, você tem que estar aqui, você tem que estar aqui. Aí, afinal de tudo, a pessoa chegou, mas não tem como correr. A senhora me ligou, acho que você traz a palavra hoje, amém. Então vamos que vamos, né? E se ele trouxe essa mensagem, então, Meu Deus. ele vai providenciar, né, daquilo que ele vai fazer nessa noite, em nome de Jesus Cristo. Creio que ele vai falar aos nossos corações. Eu garanto para os irmãos, eu não tenho nada para poder oferecer aos irmãos. Eu só sou barro, pó e cinza. E não crio expectativas em quem está ministrando a palavra, porque eu deixei a minha vida ser guiada pelo Senhor, não só nessa noite, mas todos os dias da minha vida. Mas nessa noite eu senti algo especial nessa palavra, e não quero falar nada que venha de mim, eu quero que o Espírito Santo use a minha vida. Então não crio expectativas em mim. Eu também não estou aqui para poder agradar a ninguém, estou aqui apenas para poder agradar ao meu Senhor, amém? Amém. Glória a Deus. Irmãos, essa palavra hoje me chamou a atenção em um aspecto. Vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, com que se há de salgar? Se nós for reparar, o primeiro ato enfatizado aqui é a insipidez do sal, é a forma do sal, é o sabor do sal, para depois ter a forma de com que se há de salgar, para depois ter a utilidade. Primeiro o sal precisa ter uma qualidade, para depois ele ter uma utilidade. E a palavra nos diz, irmãos, que Jesus falou para Pedro: Pedro, quando tu te converteres, converta os teus irmãos. Nós conseguimos ver que na primeira ministração de Pedro, quando ele já está realmente convertido, ele ministra e 3.000 almas se convertem ao Senhor. Então Pedro é a pessoa qual quer usar para poder trazer essa mensagem acerca do sal. Pedro, ele foi uma pessoa que andou com Jesus durante 3 anos, vendo milagres, vendo prodígios e também estendendo as mãos e curando pessoas. Mas nós também vemos que Jesus mesmo assim falou para ele: Pedro, quando tu te converteres, converta os teus irmãos. E a mensagem que a irmã Ela trouxe aqui hoje também, muitos me dirão naquele dia: Senhor, em teu nome profetizamos, em teu nome falamos em novas línguas, em teu nome fazemos maravilhas. Apartai-vos de mim, pois eu não vos conheço. Nós vimos que as pessoas faziam as maravilhas através do nome de Jesus, mas mesmo assim ainda não conheciam Jesus, não realmente faziam a vontade daquele que tinha enviado Jesus. E essa é a verdadeira conversão. Peço que os irmãos também abram as nossas Bíblias no livro de Romanos,
falar um bocadinho sobre conversão hoje. Romanos capítulo 12. Aleluia. Verso 1 e 2. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Vivo, santo e agradável a Deus. Aqui nós conseguimos ver que nós temos que mudar para poder ter vida em nós. E quem nos traz a vida é o próprio Jesus. Quem nos santifica é a palavra de Deus. E tendo vida através de Jesus e sendo santificado através da palavra de Deus, consequentemente, nós iremos agradar ao Senhor. E não sede conformados com este mundo, mas sede transformados pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Aqui nós conseguimos ver que quem não se conforma com este mundo, experimenta a vontade de Deus. E a vontade de Deus, como aqui já está falando, é boa, perfeita e agradável. Aleluia. Deus, Ele tem obras maravilhosas para poder fazer na nossa vida. Mas para isso nós precisamos andar conforme a palavra dEle, conforme aquilo que Ele nos manda. E aqui eu estou falando da insipidez do sal, do sal sem sabor, do sal que... Quem já comeu uma comida sem sal aqui? Geralmente na casa das pessoas que têm algum problema de saúde, né? Eu estou falando, e aí não dá, está tendo risada ali. Geralmente na casa das pessoas que não têm tanta saúde assim, precisa dosar um bocadinho de sal, diminuir o sal. E quando você vai e come uma comida sem sal, a comida é sem graça, a comida não tem, acaba não tendo sentido, né? Mas quando a comida está temperada com salzinho, fica bacana, autêntico. Então, aqui eu quero falar, aqui como eu já falei, irmãos, nós temos que ter sal em nós mesmos. E qual é esse sabor que nós temos que ter em nós? É o sabor da palavra de Deus. Nós temos que experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E a única forma de nós guardarmos sal em nós mesmos é através da palavra de Deus. E vem a segunda pergunta. Vem a primeira pergunta, na verdade. Vós sois o sal da terra, se o sal for insípido, com que se há de salgar? Depois que nós guardamos sal em nós mesmos, nós temos que salgar. E salgar é trazer sabor, trazer graça para a vida das pessoas. E a graça, como nós sabemos, eu estou querendo trazer mesmo para esse lado, ele falou não merecido, é mostrar para a pessoa que ela não precisa depender da força do braço dela para poder alcançar a salvação, para poder alcançar Jesus. Basta crer em Jesus. Mas para nós ministrar essa palavra, nós temos que ter a palavra em nós mesmos. Não adianta nós ministrar algo que nós não temos. E como que nós vamos ministrar algo que nós temos? É nos relacionando, é conhecendo. E Jesus disse: conhecereis a verdade vos libertará. Aleluia. E continuando aqui, para nada mais pressa, senão para ser lançado fora e pisado pelos homens. Então nós vemos que um sal insípido para nada mais presta. Um sal sem sabor não presta para nada. Quero trazer uma colocação aqui. Se nós for reparar, irmãos, até cocô de cavalo tem serventia, né? É servido como adubo para a planta, certo, irmão? Então nós vemos que as fezes do animal acabam tendo mais valor, mais serventia do que um sal sem sabor. E mais abaixo aqui, vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre o monte, nem se acende uma candeia, coloca debaixo do alqueire, mas do velador, e dá luz a todos que estão na casa. Vós sois a luz do mundo, nós somos a luz do mundo. E a palavra está dizendo, nem se acende a candeia e se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos que estão na casa. Aqui continua também falando acerca do Evangelho. Nós temos que trazer a luz a este mundo. Nós temos que ser a mensagem de Deus ministrada na vida das pessoas. E nós só conseguimos fazer isso quando nós nos relacionamos com Jesus. Porque em João, aqui vai estar falando, ele em João capítulo 1, verso 8,
não era ele a luz, mas para que testificasse da luz. Ali está a luz verdadeira, que ilumina todo homem que vem ao mundo. Então, irmãos, a luz que é Jesus nos ilumina. E essa luz que nos ilumina nos dá uma direção para que nós vamos e para que nós venhamos a dar frutos, para que nós venhamos a frutificar. Eu quero falar um pouco, irmãos, do meu testemunho, quero ser bem breve aqui também. Eu estava neste mundão aí, irmãos, todo errado. Estava todo errado aí, fazendo asneira, né, irmãos? Arrumando problema, dando dor de cabeça para os meus pais, né? Não respeitando os meus pais, que também foi um dos maiores erros que hoje me arrependo, pela graça do Senhor Jesus Cristo, porque eu também não conseguia me arrepender disso. E teve um momento na minha vida, irmãos, que eu sempre tentava me firmar na igreja, sempre ia para a igreja e buscava com as minhas forças tentar me firmar, e nada, tentava me firmar em nada, só dava sempre para o torto, só dava sempre para o errado. Quanto mais eu tentava me aprofundar em Deus, mais eu me aprofundava no mundo. E me converti pela graça de Jesus Cristo com 10 anos de idade, conheci a Deus na verdade, com 10 anos de idade, conheci a igreja, minha mãe foi para a igreja, minha irmã também, e nós daí em diante estávamos caminhando. Teve um período da minha vida, na faixa de uns 15 anos, que me afastei pela primeira vez. Dessa vez que eu me afastei, eu conheci junto com as pessoas que andavam comigo, né, que no mundo são tidos como amigos, né? Conheci o que era sair, o que era ir para o baile, o que é ir para uma festa. Passado pouco tempo eu voltei novamente. Quando eu tinha meus 16 anos, novamente eu saí da presença do Senhor Jesus. Aí eu já tinha conhecido a festa, nessa altura conheci a bebida. Aí desandou meio. Mas aí ainda estava tranquilo. Dava trabalho para minha mãe, mas era pouco, só por causa que ia para os bailes, né, bebida, e tipo, isso daí causava transtorno na minha mãe. E mesmo minha mãe sendo da igreja, uma coisa que me arrependo muito é pelo fato de eu não saber respeitar a casa dela. Aí ela falava para mim, não vai, eu ia na mesma, e muitas das vezes acabava dando ruim, acabava encontrando os homens de noite, aí era barriga. Mas enfim, aí quando eu tinha meus 17 anos, me afastei novamente. Aí fiquei longe esse período todo. Com 18 anos eu servi o exército, aí que desandou também meio mundo, porque eu fiquei com uma raiva de sol lá dentro, infelizmente. E quando eu tinha 19 anos, foi que eu comecei a usar droga, né? Comecei a me drogar e tudo mais. E aí foi que realmente foi o fundo do poço para mim, em particular. Que estava trazendo desgosto para minha mãe, para meu pai. Minha mãe nem queria acreditar, mesmo chegando em casa. Minha mãe veio com os olhos vermelhos, ela não queria acreditar de jeito nenhum. Meu pai, quando minha mãe falava para ela, não sei não, mas seu filho está estranho. Não deve ser nada não. Meu pai tem os dois sem querer acreditar nisso, porque eles criaram o filho deles, né, de tal forma, né, tentando fazer de tudo. Eu cresci sempre na comunidade, mas até então era para mim ter experimentado isso aí mais cedo, na altura dos meus 13, 14 anos, porque foi na altura que eu conheci pela primeira vez. Conheci assim, de vista, né, e pessoas me oferecendo. E então as pessoas pensavam, pô, 19 anos de idade ele nunca vai se envolver nisso. Já está um homem maduro, cabeça formada. Quem disse? Foi ele que desandou. Aí me afundei de verdade, irmãos. Aí nessa altura eu já estava mesmo afastado dos caminhos do Senhor. Já ia para a igreja de vez em quando. Isso porque minha mãe perrecava minha cabeça para mim e eu acabava indo. Mas uma coisa, irmãos, que eu sempre tive comigo pela graça do Senhor Jesus foi a palavra. Toda vez que eu chegava do baile, toda vez que eu chegava da saída com os amigos, eu chegava em casa, quando eu abria a porta do meu guarda-roupa, a Bíblia tinha um lugar específico para ela lá. Podia estar tudo errado, mas a palavra de Deus não se contaminava com nada que eu usava, nem com as coisas que eu utilizava para poder usar droga, nem nada, nem com minhas roupas também, nada. Ficava lá num lugar específico para ela, um quadradinho que eu só colocava a Bíblia lá. E toda vez que eu chegava nesses lugares, eu abria a porta do guarda-roupa para poder me trocar para dormir, eu via lá a Bíblia. Eu sentava na cama e lia. E não me lembro lógico, não me lembrava de nada, né? Eu estava muita loucura, muitas vezes de madrugada, mas senti que ali já era Deus mostrando para mim que Ele tinha um mistério para mim com a palavra, porque
Nem no mundo, nem tentando me contaminar com as trevas, eu conseguia chegar em casa e dormir sem antes ler a palavra de Deus. E pela graça de Jesus Cristo, quando tive a oportunidade de eu vir para Portugal, eu vim para cá, aí fiquei tranquilo aqui sem fumar nada. Quando tinha 3 meses aqui, desandei de novo. Aí dei dor de cabeça no meu colo de novo, meu pai, perdão. Aí foi mais um transtorno novamente, né? Minha mãe veio para cá para Portugal para poder visitar eu e minha irmã e acabou, né, vendo que eu estava nessa vida de novo, ficou triste de novo. E eu cheio de ódio, cheio de raiva. Infelizmente, irmãos, isso daí eu estou falando mesmo porque foi mesmo por erro meu, entendeu? Eu, desrespeitando meu pai na casa dele, eu cheguei aqui por 3 meses, discutindo com meu pai, brigando com ele já, porque eu estava voltando para as drogas. Meu pai, sem saber o que fazer, acabou me colocando para fora de casa. Dormi durante 2 semanas na rua, entendeu? Mas basicamente foi porque até eu quis, porque muitas das vezes eu ficava lá e via meu pai passando, me procurando, só que como eu estava na roda do pessoal, né? Eu acabava me escondendo nele para ele não conseguir me ver, mas eu senti que ele passava lá para poder me chamar para ir para casa dele. Aí, passado pouco tempo, eu, conversei com ele e voltei de novo para a casa dele e tudo mais. Mas ainda continuei, usando droga e tudo mais, mas ele já não sabia mais o que fazer, já também não estava se preocupando, já não queria mais agir com as forças do braço dele. E passado pouco tempo eu conheci o ministério da PTS. E lá eu conheci pessoas que me amaram, irmãos. Missionária Sandra, missionária Graça. Pessoas que me abraçaram mesmo como filho. Eu não conseguia me sentir amado como filho por ninguém, nem pelo meu próprio pai. Porque já tinha errado muito com meu pai e essas coisas, creio eu, que acabavam afastando ele de mim, e até mesmo se ele viesse também eu não sabia receber, né? Ele. Aí fui pro ministério e tudo mais, foi uma bênção. E, irmãos, eu esqueci de contar uma parte também antes de eu conhecer o ministério. Por várias vezes, por dar desgosto pro meu pai, dar desgosto pra minha mãe, não ser aquele filho que eles tanto sonhavam que eu fosse, né? Eu acabei pensando em me suicidar, irmãos, por algumas vezes. Acabei pensando em tirar a própria vida. E nunca teve ninguém para poder chegar em mim e falar: Tarcísio, não faz isso. Tarcísio, Jesus te ama. Isso daí não tinha. Então, acabava me afundando mesmo, mais ainda. Conversava com as pessoas, dava um sorriso por fora. Eu sei bem, irmãos, o que é ter o sentimento de ter a vontade de cometer erro com sua própria vida, irmão. Eu sei bem, porque eu acordava pensando nisso, dormia pensando nisso. E o que eu quero falar com os irmãos também através disso, dá uma pausa aqui agora no texto muito rápido. Irmãos, nós temos que ser neste mundo o sal, irmãos, porque a minha vida estava realmente sem sabor, irmãos. A minha vida estava sem sentido, sem graça. Se tivesse alguém para poder ministrar a palavra de Deus em minha vida, eu creio que já teria voltado mais tempo. Certo que tudo acontece, né, de acordo com a vontade de Deus. Precisei passar por este período para poder reconhecer Deus na minha vida hoje. Mas nós muitas das vezes perdemos a oportunidade de estar ministrando a palavra de Deus na vida das pessoas. Nós perdemos a oportunidade de ser luz do mundo, de ser sal da terra, por besteira, irmãos. Porque nós queremos apenas vir para o culto, que as pessoas ministrem nossas vidas, e nós saímos como se isso daí fosse o básico, mas não é, irmãos. Nós temos que entender que o fato de nós ir para um ministério, para um tempo, para uma igreja, é para nós nos enchermos da presença de Deus, é nos enchermos de sabedoria, nos encher para quê? Para poder manter dentro de nós, não, irmãos, é para que nós venhamos despejar neste mundo, para que nós venhamos cumprir o ídolo de Deus. A palavra do Senhor diz: como ouvirão se não há quem pregue, como pregar se ninguém se dispõe a ir, irmãos. Nós temos que bradar de todo o nosso coração, com todas as nossas forças: eis-me aqui, envia-me a mim. É isso que nós estamos precisando. Nós precisamos ser presentes na vida das pessoas.
Muitas das vezes nós ficamos nos lamentando. Eu não tenho palavra, eu não sei, mas vocês têm noção de que vocês sabem bem mais do que as pessoas que estão no mundo, irmãos. Pela graça de Jesus Cristo, Deus me deu sabedoria da palavra, mas na altura que eu estava no mundo, qualquer pessoa que viesse falar do amor de Deus para mim, eu queria ficar conversando horas e horas. Prova disso foi o Alisson, assim, quando eu fui para o ministério. O Alisson foi uma das pessoas que Deus usou para poder realmente dar na minha vida mesmo o chamado que Deus tem. Assim, quando eu agora vai dar continuidade, assim, quando eu fui para o ministério, e missionário, fica de não, ele falou. Fui para o ministério, aí eu estava chegando lá perto da casa do Alisson, da casa do missionário, liguei para o Alisson. Chamei ele para poder ir lá embaixo, para a gente poder conversar um pouco, mas questão de no máximo uns 20 minutinhos, né? Porque eu estava fumando e tudo mais, então eu não queria ficar tanto tempo conversando com ele, porque eu sabia que ia bater a vontade de fumar e eu não ia estar fumando na frente do filho do pastor, né? E aí eu chamei ele falou para mim subir, eu falei para ele que eu não queria subir para ele descer para a gente poder conversar um pouco lá embaixo. E ele desceu, deixou o jovem estar, estava lá, estava o Manuel, estava o Thiago, todo mundo lá em cima, lá na casa da missionária lá. Ele deixou todos os jovens e veio de encontrar mim lá embaixo. Ele desceu o prédio e veio de encontrar mim. A gente estava andando e foi para debaixo de uma parte que é tipo um terraço do prédio, a parte do todo que é coberta. Nós nem entendia nada do que ia acontecer naquele momento. Irmãos, passados 5 minutos, começa a cair um pedal, irmãos, mais uma chuva que era impossível eu sair andando, se a gente saísse andando, ia chegar mais que ensopado, estava quase alagando as ruas, enfim. Aí ele estava conversando comigo lá e tudo mais, ele palavra, e teve um momento que eu não aguentei, eu falei para ele, mano, é uma mão do baseado. Aí ele falou, mano, sem problema, pode ficar à vontade. E eu fiquei com receio também, porque ele falou para mim que ele também tinha saído dessa, né? Tipo, tinha saído, parado de fumar e tudo mais, então eu não queria causar na vida dele tentação, entendeu? Por isso que eu estava com essa preocupação. Ele falou, não, pode ficar à vontade aí, mano, tudo mais. Eu já pensei, quando esse rapaz chegar em casa, ele vai chegar, falar para o missionário, falar para o pastor, falar para todo mundo, mal sabendo o trabalhar de Deus. E a gente ficou conversando lá pela graça de Jesus Cristo, e palavra, Bíblia. O Alisson é um cara que eu ainda pensava que eu entendia alguma coisa da palavra, que eu sabia alguma coisa. Depois que eu conversei com o Alisson, eu vi que eu não conhecia nada da palavra. Porque o menino é Bíblia pura, a poeta mesmo, ele puxou mesmo o pai dele. E aí aconteceu isso, irmãos. Quando ele saiu daquele lugar lá, depois que a chuva parou, nós fomos embora. Esqueci de falar, nós ficou eu pensei que nós ia ficar uns 30 minutinhos no máximo conversando, 20, 30 minutinhos. Nós ficou quase 6 horas conversando, irmãos. Tá? Só da palavra de Deus, só a palavra de Deus. E passado isso aí, ele foi para a casa dele, aí eu já pensei, agora que vai começar a conversar. Agora ele vai chegar lá, vai falar que eu estava fumando lá, que eu não soube respeitar e tudo mais, e de boa. Fui para casa, passados 2 dias teve culto. Quando eu chego no culto da missionária, a Santa chegou em mim e falou, o filho, meu filho Alisson estava conversando com você e ele só falou coisas boas de você, falou que você sabe muito da palavra e tudo mais. Aí eu já vi o trabalhar de Deus, irmãos, que não é uma pessoa que está vendo o nosso exterior, está vendo o nosso interior, né? E quando a missionária falou isso para mim, eu já fiquei meio assim, ela não quer me contar tudo, né? Pensei comigo. Ela não quer me contar tudo. Aí, passado o tempo até hoje, irmãos, ela fala para mim que ele não comentou nada acerca de baseado, de droga, que eu estava usando nada nem nada, pela graça de Deus. Aí, tranquilo, vou dizer essa deixa aí, mais para frente, surgiu a oportunidade de eu ir para o Olé. Surgiu a oportunidade de eu ir para o Olé. Aí eu vim para cá, irmãos, mas na altura que eu vim para cá, eu ainda estava envolvido com bebida, saída, droga, más amizades, e vim para cá, surgiu a oportunidade de eu vir para cá. Quando eu cheguei aqui, fiquei batendo crânio durante umas 2 semanas, porque eu vim de São Paulo, da capital de São Paulo, né, lá é movimentado que só, aí do nada eu vim para Lisboa, que também é movimentado, aí passado o tempo vim para Lolé, que também é movimentado, pelo amor de Deus, esse lugar é esse. Fiquei batendo crânio aqui, falando, rapaz, dia de sábado aqui, não se vê ninguém na saúde, dia de domingo pior ainda.
falou para a missionária, rapaz, assim, não, mas eu vou voltar e tal. E meu pai ligando para mim, então filho, como é que tá aí? Eu falei, tá horrível. Mas nem entendia qual que era o trabalhar de Deus, né? Eu estava começando a ficar ansioso lá em Lisboa. Não estava conseguindo me adaptar ao local. E vim para cá pela graça do Senhor Jesus Cristo, irmãos. Desde que eu pisei o pé aqui em Lolé, não usei droga, não bebi. Todas as amizades que antigamente eu tinha, quando eu vou para Lisboa e encontro algum deles, eles falam, então vamos fumar. Eu falo, mano, parei de fumar. Sério que você parou de fumar? Mano, você agora é um exemplo para nós. Entendeu? Então, tipo, eu vi que somente através da minha atitude, sem precisar falar nada para eles, foi por causa daquilo, foi por causa disso, já consigo ser referência para a vida de muitos. Passado pouco tempo, o Paulo me ligou e perguntou para mim, então, Tarcísio, quando é que você vai vir aqui para a gente fumar? Eu falei, mano, não tá fumando nunca, mano. Mas para poder te encontrar, para poder falar do amor de Deus, brevemente. Ele falou, sério que você não está fumando? Eu falei, não estou não. Eu falei, mano, preciso fazer isso também. Passado pouco tempo, ele foi para a igreja e voltou para os caminhos do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus. E, irmãos, eu quero falar para os irmãos, por que eu estou contando esse testemunho, né? Como eu falei para os irmãos, eu conheci a Cristo, né? Quando eu tinha meus 10 anos de idade, mas eu só vim ter uma conversão real mesmo quando eu permiti que o Senhor transformasse minha vida, que o Senhor habitasse minha vida. E é somente a palavra que nos transforma. Aqui eu não tinha nada para fazer. Falava com a missionária, falava com o Michael e ficava o dia todo à toa. Eu vou começar a ler a Bíblia. E comecei a ler, pela graça de Jesus Cristo, Deus deu me dando entendimento, sabedoria da palavra. E não estou liberto por completo, ainda sei que tem coisa na minha vida que eu tenho que mudar, mas pela graça de Jesus Cristo, quem me conheceu no passado e quem me vê agora fala que já tem uma mudança na minha vida. Muitas das vezes nem eu consigo enxergar essa mudança na minha vida, mas as pessoas que me veem hoje e que me conheceram a partir de 5 meses atrás já vê a transformação, já vê a mudança. Irmãos, a mudança é que nem a palavra fala lá no Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e me deixar entrar, eu entrarei, cearei com ele, ceará comigo. Cear, irmãos, como eu já falei, é ter comunhão. E comunhão significa ter comunicação, ter diálogo, entendeu? Se relacionar. E quando nós deixamos o Senhor se relacionar conosco, é além de nós ouvirmos a pessoa que está batendo na porta. E além de nós ouvirmos a voz da pessoa que está batendo na porta, isso se enfatiza também para a palavra que a irmã Hélio deu. Senhor, em teu nome fizemos, em teu nome fizemos, em teu nome fizemos. Sim, porque vocês me ouviram batendo na porta e chamaram do lado de fora. Vocês ouviram falar, pô, sou eu Jesus que estou aqui do lado de fora. Mas vocês não deixaram entrar para que eu soubesse quem é a pessoa que está lá dentro. Aqui nós vemos que a pessoa conheceu Jesus, soube os milagres que o nome de Jesus era capaz de fazer, mas infelizmente não se deixou ser conhecido por Jesus. Como a palavra mesmo diz, Senhor, em teu nome fizemos maravilhas, profetizamos em teu nome, apartai-vos de mim, pois eu não os conheço. São as pessoas que conheceram Jesus, mas não permitiu que Jesus conhecesse eles. E aí é que está a conversão, irmãos. É quando você deixa Jesus entrar para a sua vida, é quando você deixa Jesus fazer morada, é quando você entrega todas as suas vontades, todos os seus desejos, quando você se torna realmente dependente do Senhor Jesus. Quando você se torna dependente do Senhor Jesus, significa que para tudo que eu vou fazer eu tenho que pedir permissão. É colocar o Senhor no patamar que Ele tem que estar, e Ele está no patamar de Senhor da minha vida. Se o próprio Jesus falou que Ele não fazia nada que o Pai não mandasse, que Ele não falava nada que o Pai não mandasse, se Ele me ensinou que Ele colocava o Pai numa posição superior, Ele saía, se retirava do meio da multidão para poder ir orar, para poder falar com o Pai, e Ele ainda falou, Pai, eu estou orando ao Senhor, não é porque eu não creio em Ti não, é só para que essas pessoas saibam que Ele está fazendo milagre. Então, irmãos, toda a honra, toda a glória, o próprio Senhor Jesus deu ao Pai, toda a autoridade Ele deu ao Pai, e é isso que nós temos que fazer hoje, nessa noite, entregar toda a nossa vida, todos os nossos caminhos ao Pai, que nós venhamos nos converter de verdade, que nós não venhamos sair dessas portas para poder amanhã vir no culto de oração, como mais um culto, como mais um dia, não. Que nós venhamos para poder nos encher, que nós venhamos para poder orar pela vida de pessoas, que nós possamos sair dessas portas para fora e entendermos que não é só um cargo missionário que te torna um missionário, é a função de missão que te torna um missionário. Ser pastor, irmãos, não é um título, não é uma função. Quem estuda aqui, irmãos, vocês são os pastores da sua escola, quem trabalha com vocês são os pastores do seu trabalho. Nós vemos que Davi, ele estava no pasto pastoreando ovelhas,
E Deus falou: eu já tenho me provido de um rei, eu já providenciei um rei da casa de Jessé. Passam todos os irmãos de Davi. Então, não é nenhum desses, não é nenhum desses. Por quê? Porque Deus não olha a aparência, Deus vê o coração. Deus já tinha se provido, porque Deus tinha tentado para o coração de Davi. Deus viu que no coração de Davi tinha o coração de um rei, tinha o coração de uma pessoa que não ia se ensoberbecer, tinha o coração de uma pessoa que não ia falar: eu posso, eu faço. Nós vemos que o coração de Davi nesse aspecto era diferente do coração de Saul. O coração de Saul, quando Deus falou: vai e mata, ele foi, matou tudo, trouxe os melhores animais e trouxe o rei. Naquele tempo, irmãos, eu dominava, por exemplo, eu e a Ellen está duelando, eu dominar o território dela e eu trazer ela cativo para o meu reino, eu estou declarando que eu tenho domínio sobre o reinado dela, sobre tudo aquilo que ela possuía, sobre as terras dela. Então Saul, no momento em que ele trouxe o rei para o reinado de Israel, ele trouxe para poder glorificar o nome de Deus, ele trouxe para poder glorificar o nome dele. Nós vemos que nisso o coração de Davi é diferente, mas nós também vemos um erro em Davi, nós vemos uma falha em Davi. E a única falha que nós encontramos em Davi, irmãos, é que Davi conseguiu derrotar o urso, sim ou não? Davi conseguiu derrotar o leão, sim ou não? Davi conseguiu derrotar Golias, sim ou não? Mas a palavra diz que teve um momento que ele estava na varanda dele, no momento em que estava todo mundo batalhando, todo mundo na guerra, ele estava passeando na varanda dele, do nada ele olha, vê a Betseba. No momento que ele vê Betseba, ele desejou ela, falou assim: ó, manda essa mulher vir cá. E aconteceu, aí passado um tempo, ele descobriu que aquela mulher engravidou. Chamou Urias, que essa mulher era casada, né? Chamou Urias para poder: vou falar para você, dá uma folga da guerra aí, deixa o pessoal batalhando lá, vai para sua casa, se deita com sua mulher lá e fica à vontade lá. A palavra diz que ele foi para a casa dele, mas ele dormiu na porta, irmãos. Chegaram até Davi: ô Davi, deixa eu falar para você, Urias não entrou para a casa dele não, ficou dormindo na porta. E ele falou: por que você ficou dormindo na porta? Por que você não foi se deitar com sua mulher? Por que você não foi para sua casa? Por que você não entrou para sua casa? Ele falou: eu não posso estar dormindo com a minha mulher, estar nos deleitos com a minha mulher, enquanto os meus irmãos estão na batalha. Nós vimos que o coração de Urias já diferenciou um bocado do coração de Davi. Porque no momento em que todos os reis, a palavra diz, no momento em que todos os reis saíram para batalhar, o que Davi estava fazendo dentro do palácio, irmãos? Tudo tem um tempo, não era tempo de Davi ficar dentro do palácio, era tempo de Davi estar na batalha, estar na guerra. Mas pelo fato de ele não estar na guerra, não estar na batalha, ele perdeu essa guerra. E a guerra que ele perdeu foi contra Urias. Ele derrubou o leão, derrubou o urso, derrubou o Golias, mas não conseguiu derrubar Urias. Por quê? Por causa de um propósito no coração. Um propósito no coração fica muito, irmãos. E o propósito no coração de Urias foi: eu não vou aceitar que eu vá para minha casa, esteja com minha mulher no bom e no melhor, enquanto meus irmãos estão padecendo. Se nós for olhar, irmãos, bem, olha o pensamento de Urias. Vamos converter para os nossos dias atuais. Eu não vou me deitar, eu não vou entrar para o meu aposento, eu não vou entrar para o meu quarto, eu não vou descansar. Por quê? Porque eu sei que tem pessoas morrendo ali fora, eu sei que tem pessoas que estão lutando batalhas que elas são incapazes de batalhar. Mas se eu tenho a palavra de Deus, a palavra de jovens, eu vos chamei porque sois fortes, e a palavra de Deus está em vós, e já venceste o maligno. Então, irmãos, nós vemos que tem uma batalha travada. E ele não nos chama para poder fazer números, ele nos chama para poder fazer a diferença, irmãos. Vós sois o sal da terra. Olha o tamanho da terra e olha o tamanho do sal. Olha o tamanho do grão de sal e olha o tamanho da terra. Olha o tamanho dessa lâmpada aqui, por exemplo. Dá um exemplo dessa aqui porque é menor das outras. Olha o tamanho dessa lâmpada aqui, por exemplo. E olha o tamanho do mundo. Quem tem mais grandeza? O mundo ou essa lâmpada aqui? O mundo, certo? Mas a palavra diz que maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Não interessa o seu tamanho, o que interessa é que você transporta. E você transporta um Deus que é grande, tão grandioso que a palavra diz que ele mede o espaço a palma, irmãos. Então, se a gente for ver o espaço, irmãos, olha o tamanho do espaço. O espaço tem, sei lá, tem trilhões de dimensões aí, tem trilhões de anos-luz, e cada ano-luz é contado em 900 trilhões de quilômetros. Então imagina, para um espaço desse tamanho ser medido a palma pelo nosso Deus. Olha o tamanho de Deus que nós transportamos dentro de nós através da palavra dele. Olha o tamanho do Deus que está falando lá no Apocalipse: eis que estou à porta e bato. Irmãos,
É muita ironia da nossa parte deixar um Deus tão grandioso desse do lado de fora, irmãos. Vamos abrir nosso coração nessa noite em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos nos converter de verdade. Deixar com que a palavra do Senhor nos muda. Que nós venhamos em nome do Senhor Jesus Cristo. Não ficar só lendo essa palavra quando chegar no culto. A missionária ou o pastor falar das nossas Bíblias e tal livro, não. Irmãos, que nós venhamos em nome do Senhor Jesus Cristo nos apaixonar por essa palavra. Porque somente a palavra de Deus é capaz de libertar. Somente a palavra de Deus é capaz de transformar. Somente a palavra de Deus é capaz de fazer a diferença no mundo. A palavra diz que o mundo foi criado pela palavra. Se nós for ver bem, lá em Gênesis fala, no princípio que eu dei os céus e a terra assim forma vazia, havia trevas sobre a face do abismo. O Espírito de Deus, falem comigo, o Espírito de Deus, pairava sobre a face das águas. E disse Deus, falem comigo, disse Deus, fala para mim, e disse Deus, o Espírito, o dito de Deus e o Deus. No início de Gênesis nós já conseguimos enxergar a Trindade celestial. Então, irmãos, Jesus é a palavra, Jesus é o som que sai do dito de Deus e cria e faz. Se nós for ver bem, o dito de Deus que faz e cria é o que a palavra mesmo diz: sem Ele nada do que foi feito se fez. A palavra também diz que Ele chama as coisas que não existem como se já existissem. Não existia luz, apenas havia trevas. Mas pelo fato de Deus ver que havia trevas e não havia luz, Ele criou a luz. Quando Ele criou a luz, aí teve a diferença. Por quê? Porque a palavra diz que Ele viu que a luz era boa. Então, se Ele viu que a luz era boa, Ele não tinha visto bondade nas trevas, mas na luz Ele tinha visto bondade. Então, essa luz, irmãos, tem que permanecer sobre as nossas vidas. Não permanecer sobre as nossas vidas apenas para nós guardar dentro de nós mesmos, mas para poder iluminar o mundo. Vós sois a luz do mundo. Irmãos, esse é o nosso chamado, a poder brilhar neste mundo. Este mundo anda em trevas, este mundo anda em caos. Se nós souber bem, irmãos, tenho certeza absoluta, irmãos, como eu estava andando no meio de pessoas que nem sabiam que na minha cabeça passava pensamento de suicídio. Tenho certeza que todos nós, infelizmente, andamos com pessoas, conhecemos pessoas que estão passando por esse pensamento. Eu ontem estava no Instagram folheando e vi lá um lutador falando que ele tinha acabado de vencer a luta e ele estava dando a entrevista. No momento que ele estava dando a entrevista, ele falou: eu quero falar para vocês que na madrugada de antes de ontem, foi mais ou menos assim que ele falou, quero falar para vocês que na madrugada de antes de ontem, eu estava dormindo, quando foi 4 horas da manhã eu recebi uma mensagem no meu celular, e a mensagem foi falando que um amigo meu tinha se suicidado. Aí ele foi lá e dedicou aquela luta ao amigo dele. Mais para frente ele falou: olha só, eu quero falar uma coisa para todos os homens, mas isso não é somente para referência ao homem, é para todo ser humano. Precisamos falar, precisamos conversar com as pessoas. Nós temos a palavra de Deus em nós, irmãos. É essa palavra que transforma o mundo, é essa palavra que criou o universo. É essa palavra que nós temos que não somente guardar em nós temos que absorver a palavra e ministrar no mundo lá fora. Como ouvirão se não há quem pregue? Como pregar se ninguém se dispõe aí, irmãos? Está faltando disposição da nossa parte. Está faltando disposição em nossos corações. Está faltando um coração disposto a servir, a louvar, a adorar a Deus. Está faltando um coração disposto a cumprir a vontade de Deus. E a vontade de Deus é que nós vamos e pregamos o Evangelho. Nós temos luz em nós, irmãos. Por que nós temos luz em nós? Porque nós já nos relacionamos em luz. Então, se nós já nos relacionamos com a palavra de Deus, se nós já nos relacionamos com a luz de Deus, nós temos que ministrar essa luz lá fora. Nós temos que brilhar, irmãos. Se nós temos o sabor que é Jesus em nossas vidas, nós somos o sal. Nós não somos um sal insípido, nós temos sabor em nós. Nós éramos um sal insípido antes de nós nos convertermos. A partir do momento em que nós nos convertemos, nós nos tornamos sal com sabor, um sal que salva, um sal que traz alegria, um sal que traz graça para a vida das pessoas, que traz o favor não merecido. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, irmãos, venhamos ter esse sal dentro de nós, venhamos ter essa luz dentro de nós, venhamos ministrar neste mundo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Peço que os irmãos coloquem de pé. Nesse momento eu quero fazer uma oração com os irmãos em nome de Jesus.
Peço que vocês coloquem as mãos nos vossos corações em nome de Jesus Cristo. E peça para o Senhor nessa noite, em nome de Jesus Cristo, uma verdadeira conversão. Uma conversão que permite que nós entenda que nós somos luz, que nós somos sal. Uma conversão que nos transforma, uma conversão que nos muda, uma conversão que nos edifica. Em nome de Jesus Cristo. E peço que cada um de vocês também possa estar orando comigo, amém, irmãos? Pai, neste momento eu quero te glorificar por essa palavra, Deus. Quero te glorificar por tudo aquilo, meu Pai Santo, que o Senhor me expôs através da minha vida, Pai. Meu Deus querido, meu Pai Santo, eu quero ser grato a Ti, meu Pai Santo, pelo Senhor ter ministrado, meu Pai Santo, em meu coração, essas palavras, meu Deus querido, meu Pai Santo, pelo Senhor ter ministrado na vida do Seu povo, meu Pai, em nome de Jesus Cristo. Deus, eu te agradeço por tudo que Tu tens feito, meu Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Eu te peço, meu Pai Santo, em nome de Jesus Cristo, meu Deus, que o Senhor possa nos permitir, meu Deus querido, meu Pai Santo, nos converter de verdade, meu Deus querido, meu Pai Santo. Nós possamos, meu Deus querido, meu Pai Santo, não nos converter